Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mãe de Asi. Eu sou Laura Schwember, uma das hosts desse podcast, e estou aqui ao lado da minha querida Rita Rocha. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos. Mais um episódio com uma convidada para lá de especial. E não deixe de nos seguir tanto no Instagram, como também no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Deu branco, tá, gente? Mas faz parte. Né? Então, não deixe de nos seguir e nós vamos aqui com a nossa convidada super especial, né, Laura? Que é a Ayla Junqueira, empresária, mas você estava falando, né? Foi empreendedora durante muito tempo na vida, porque na verdade todos nós temos que ser empreendedores realmente da nossa vida. Mas a Ayla Junqueira, ela é formada em biologia. Em biologia. Pós-graduada nessa área, chegou a trabalhar durante algum tempo nessa área, mas depois transitou e hoje você é empresária. E hoje sou mãe de 3, 1 de barriga e 2 de coração. Como é que é essa história? Isso. Você adotou 2 filhos? Quase. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite. E é isso mesmo. Eu sou mãe de de 6 anos, né? Parido. E 2 de coração, que são os filhos do meu marido, do meu atual esposo. Ah, então você é madrasta. Eu sou madrasta. Olha, eu sou madrasta. Boa drasta, porque eu sou super gente boa. Não, a gente vai falar sobre isso. Eu sou uma boa drasta. A gente vai abordar, vou até anotar aqui para não esquecer, porque é importante realmente a gente falar, sim, desse estigma que tem ao redor das madrastas. Sim, gente. Sim. E na verdade, eu vejo a questão do estigma e da cobrança, né? Porque a sociedade, ela olha a madrasta como a madrasta, ela é uma boa madrasta se ela ocupa o papel de mãe, né? E a madrasta, ela não tem que ocupar o papel de mãe, porque ela não é a mãe. Exatamente. Então, ali, ela é só uma âncora, né? E se a madrasta, ela não ocupa o papel de mãe, ela não é uma boa madrasta, ela é de fato a má como se só existisse essas do duas lar, opções, como né, se gente? só existisse essas duas opções. Exatamente, exatamente. A madrasta, pelo menos assim, né, na minha casa, no meu lar, a minha posição de madrasta é mais como amiga. A amiga dos meninos, a parceira e a que apoia o meu marido na criação dos filhos dele. Nossa, que legal. Amei o seu discurso, a sua fala, porque é exatamente isso. É exatamente isso. Né? O pai é ele, você apoia, embora tenha uma questão aí, né? Você pode não fazer o papel de mãe, mas você pode ser a referência materna desses meninos. Sim, né? Com não certeza. tem jeito. A referência feminina da história. A referência feminina, sim. Até porque, como tem o meu de 6 e que convive diariamente com eles e é uma convivência extremamente saudável e harmônica, então eles têm também essa visão da mãe Ayla, né? Porque é o que eles veem todos os dias. Verdade. E você tocou num ponto importante, eu até queria falar sobre a questão da madrasta mais pra frente, mas tá bom aqui, vamos começar. Não, começou nela, depois a gente vai pra... Depois a gente vai para outras áreas, né? Mas você tocou num ponto muito importante que realmente dá muita confusão e na melhor das intenções, tá? Não só com relação a mãe, madrasta, pai, padrasto, mas com relação a todos esses papéis. Não tem, gente, como uma pessoa ocupar o papel da outra. Não tem. Isso acontece, por exemplo, no caso de... não estou falando aqui que a mãe das crianças é ausente. Estou só aproveitando para citar esse exemplo nessa questão, né? Mas, por exemplo, quando o pai da criança é ausente, a mãe, geralmente, na melhor das intenções, ela se esforça ao máximo para ser mãe. Né? Existe até essa expressão. Exatamente. Eu sou mãe e pai dos meus filhos. Não, gente. Não você não consegue ocupar. Por mais incrível não. que você seja, por mais maravilhosa, super fantástica que você seja, como mulher, como mãe, como tudo, você não consegue ocupar o lugar do pai. A referência da mesma masculina. forma que um pai não consegue ocupar o lugar da mãe, da mesma forma que a mãe não tem que ficar... brigando com a madrasta, por exemplo, ou a madrasta tentando ocupar o lugar da mãe. Não ocupa. Não ocupa. Mãe é mãe, pai é pai, madrasta é madrasta. E quanto mais você tem sabedoria para compreender isso, melhor é, principalmente para as crianças envolvidas, mas inclusive para a própria pessoa, porque tira um peso enorme das costas. Com certeza. Sim. É porque se você é madrasta
e entra nesse embate de querer ocupar o papel de uma mãe que não te pertence, você ainda se sobrecarrega com uma obrigação que não é sua. E o mesmo acontece na questão que eu falei da mãe querendo Ser suprir pai, o lugar do pai, né? Eu costumo falar muito isso. Gente, não existe pai, existe uma mãe sobrecarregada. E Não muito. E muito. E muito Não existe sobrecarregada. pai. Porque a mãe nunca vai ser a referência feminina e a referência masculina Jamais. para aquela criança. Exatamente. Ela vai ser só uma mãe sobrecarregada, só uma mãe esgotada. Mais do que normalmente já é. Mais do que Quando o pai exatamente. participa, já existe a sobrecarga e a exaustão. Imagina sem a participação. Sem a né? participação, exatamente. Mas aí realmente tira um peso enorme das costas, Com certeza. que é Sim. necessário. Exatamente. Mas é muito legal falar isso, porque a gente vê essa situação das pessoas quererem ocupar lugares que não te pertencem e várias situações. Por exemplo, as avós que ajudam as mães a criar os seus filhos e querem ocupar o papel de mãe. Vó não é mãe, vó é vó. Vó é vó. Vó é vó, vó não é mãe. Repito, geralmente é na melhor das intenções. É porque Mas porque é prejudicial inconsciente. para É todos. inconsciente. É prejudicial Isso para a mesmo. criança e é prejudicial para esta avó, Exatamente. que vai assumir uma sobrecarga que não é dela. Que não é dela. Por isso surgiu a abordagem da parentalidade. Acho que eu já falei aqui isso em outros episódios. Porque a parentalidade, ela divide bem esses papéis. Não que você não possa entrar, né, em uma questão ou outra que não seja ali, por exemplo, você que é mãe do Miguel, entrar em uma questão da avosidade, vamos dizer assim. Não é isso. Mas divide bem, te diz exatamente qual é a sua responsabilidade enquanto mãe, enquanto filha, nesse vínculo que tem que ter, né? Que tem que ter assim, né? Que é interessante ter, que é saudável ter entre o Miguel e as avós, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção, porque o que acontece? As pessoas hoje em dia, eu acho que sempre, hoje em dia um pouco mais, elas não conseguem ocupar nem o seu espaço, Que já nem é o seu lugar de maternar, né? Porque o espaço de maternar é algo muito complexo, não é só a questão da maternidade em si, mas é a maternidade da Rita, é a maternidade da Ayla, porque a Ayla é uma pessoa, a Rita é outra. Então, o Miguel ele vai ser criado de uma outra forma que o Caio e o Gabriel foram criados, do que os meninos da Laura estão sendo criados. Então, não tem essa comparação. Então, para isso, a gente precisa estar muito atento. Tem que ter muito autoconhecimento, porque a gente cai no inconsciente. É inconsciente, no automático. É automático, é isso, é automático. Né? A gente vai pro automático. E quem é prejudicado? Os filhos. Os filhos. Agora, assim, antes de passar a palavra para vocês, algo que é muito comum. Geralmente, quem faz essa invasão de papéis, geralmente eu falo dentro do consultório para as mães dos meninos que eu atendo, são pessoas controladoras, pessoas que não acreditam que o outro vai conseguir desempenhar bem aquele papel. Aquela mãe que fala para o filho assim, mas você faz tudo errado, você pode ter certeza que aquela mãe vai se intrometer na maternidade e na paternidade dos netos. Em Você tudo, pode né? No ter certeza. casamento. Em tudo. Em Então a tudo. gente precisa se policiar. E eu iria Né? mais a fundo ainda. Também para deixar ela falar, porque senão, né? Sim. Ai, eu adoro Mas, escutar. não, mas é bom, porque é uma troca, é um bate-papo mesmo. Mas, complementando isso que você está falando, eu iria além ainda. Uma pessoa que age dessa forma, mesmo que com a melhor das intenções e mesmo sem perceber, pode ter certeza que é uma pessoa que não está saudável emocionalmente. com certeza. Não se conhece, Com certeza. não se cuida de verdade, Sim. né? E não tem o domínio, vamos dizer assim, da própria vida. Porque quem tem, não tem nem tempo Não para tem nem tentar cumprir um outro papel que não é seu, porque já dá trabalho demais É. fazer o nosso. Sim. Obrigadão, Rita. Na verdade, quando nós entramos nesse nível de plenitude emocional, a gente consegue ter a clareza do nosso limite. Exatamente. Então, até onde eu posso ir? Eu não tenho o direito de virar para um dos meus enteados e chamar atenção. E falar, você tem que fazer assim, assim, assim. Não tenho. Se eu percebo algo que, no meu ponto de vista, não está adequado, eu tenho que chegar para o meu marido, que é o pai deles, e que tem a obrigação de fazer isso. Porque, às vezes, o meu ponto de vista é divergente do ponto de vista da mãe ou do ponto de vista do pai. E os filhos do meu marido, eles não têm que ser criados de acordo com o meu ponto de vista. Quem vai levar, como eu posso dizer, essa bagagem é o meu filho.
O meu filho vai carregar a bagagem da mãe Ayla e do pai Herma. Os filhos do meu marido vão carregar a bagagem da mãe deles e do pai deles. Mas você foi muito profundo agora, Ayla. Gente, Tá ela é... preparada pra essa profundidade, Gente, não, ela, porque... ela é ótima. Não, você realmente tocou num ponto que eu diria que é um dos grandes desafios desse tipo de relação. Mas vocês já repararam que até eu não sou especialista no assunto, Aham. mas vocês que são, que conseguem identificar padrões de comportamento, vocês já perceberam que a gente até brinca, né? Esse é criado por vó. Esse daí é nítido. Você perceber quem tem a ausência de um pai, É nítido. quem tem a ausência de uma mãe, quem é o menino criado por vó. Sim, Na personalidade, isso influencia muito na vida adulta. muito. E em quem esse adulto vai ser, quem esse adulto vai ser para a sociedade e qual vai ser a criação que esse adulto vai dar para os filhos. Porque vai replicando, né? Uhum. Vai replicando e é uma coisa que não é saudável para ser replicada. Não, de forma Com alguma. certeza, com certeza. E nessa sociedade que nós estamos agora, né? Que o recasamento é algo muito comum Muito e eu comum. acho muito legal, porque aí a pessoa demonstra que ela tá super saudável, né? Aquele casamento não foi legal, mas eu vou tentar um outro casamento. Uhum. Então, nesse momento que a gente está passando por isso, né? Que está tendo muito recasamento, é muito importante ter essa consciência. Sim. Porque senão você vai ficar só no recasamento. Você vai casar, vai recasar, vai divorciar, vai recasar. E aí Vai você replicando fica... os erros, vai Exatamente. repetindo os É, erros. E vai aí repetindo os você erros. não entende por que não deu certo. Por que aquilo não está fluindo? Se eu faço tudo para dar certo. Se eu sou uma mãe para os meus enteados. É, exatamente. Né? Aí entra aquela questão de você querer jogar no outro algo que você fez por escolha própria. Mas eu criei seus filhos, né? Mas eu fiz isso por você. Mas você não me dá valor. Porque você saía para trabalhar e eu cuidava dos seus filhos. Foi uma escolha. Sim, sempre é uma escolha. E aqui, tudo isso que a gente está falando, eu acho importante a gente frisar. A gente está considerando Sim. pessoas minimamente saudáveis emocionalmente. Sim. Claro que a gente não está falando de mãe transtornada, madrasta transtornada, pai transtornado. A gente, né, que Não, seria. é... A gente está falando do que seria o ideal. Pessoas minimamente emocionalmente saudáveis, Exatamente. com a completa noção dos seus próprios valores e dos valores que querem transmitir para os seus filhos, e onde há respeito mútuo de ambas as partes. Exatamente. Infelizmente, a gente sabe que não é isso que É a acontece. minoria, Eu me né? atreveria a dizer na maioria das situações, É né? a minoria. Mas que seria o ideal, porque realmente é isso. Quem mais sai ganhando são as próprias crianças. É. Não só as crianças que têm a madrasta, mas a própria criança como teu filho, Uhum. que convive com Nossa. os outros irmãos, né? Sim, sim, Sim. exatamente. E que, por exemplo, lá em casa, né, o Miguel convive extremamente bem com os irmãos, é uma relação extremamente saudável, e não é a relação do meu irmão de parte de mãe, porque não existe irmão de parte de mãe. Uhum, Existe o meu irmão. uhum. Não existe o meu irmão de parte de pai, é o meu É irmão. o irmão. É o sim. meu irmão. E eu demorei para aprender isso. Eu comecei a perceber isso depois que eu me casei. Que eu comecei a ver, olha, para você ver como é que a gente traz bagagens. Oh, Porque eu comecei a ver a relação do meu marido com os irmãos, que não são irmãos dos mesmos pais. E eles têm uma relação de irmãos, independente de quem é o pai e a mãe. Uhum. É uma relação extremamente harmônica, perfeita. Uau. E eu tenho uma relação muito perfeita com os meus dois irmãos, que são do meu pai e da minha mãe, mas eu não tenho nenhum convívio com o meu irmão de parte de pai. E aí eu passei a vida inteira usando o termo: ah, fulano é meu irmão de parte de pai. É meio irmão. Meio irmão. Meu Meio meio irmão. irmão. Meu É. meio irmão. Não existe meu irmão. não, não. É irmão. Mas é por quê? Porque meu pai trouxe uma bagagem, minha mãe trouxe uma bagagem que replicou pra gente e que eu, no automático, poderia estar replicando se eu não estivesse dentro de um ambiente familiar, vendo um outro exemplo, tendo uma certeza. outra visão, estando aberta para evoluir e receber também esse Que aprendizado. bom que a gente sempre pode quebrar o ciclo, né? É A gente isso. sempre Nossa. pode ser aquela uma escolha, quebra ali né? na É uma escolha. É uma escolha, porque não é fácil, né? É, exatamente. Aí a gente começa a conhecer as ovelhas negras.
da família. Ai, Porque, Jesus. porque as ovelhas negras da Nossa, família, e eu gosto muito de falar isso, Ó, a fofoca. a ovelha negra da família. Peraí, tem que parar a gravação? Não. A ovelha negra da família, né, assim, até usando mesmo a música da Rita Lee, ela não é a ovelha má. A ovelha negra da família é a ovelha diferente. É a que muda, é a que quebra o ciclo, é a que fala assim, não concordo com isso. Não é assim que eu vou fazer na minha casa. Então, nós somos a ovelha negra, é isso. É isso. Né? É um estigma que se criou. Né? Se vocês forem ouvir mesmo a letra da música da Rita Lee e você for interpretar, é exatamente isso. É aquela ovelha que não vai seguir aqueles ensinamentos ali na risca. Claro, gente, impossível a gente falar que a gente não vai seguir o que os pais da gente ensinou. É assim, impossível. Mas algumas coisas a gente deve mudar. Porque a gente vai casar com uma pessoa diferente. A gente não vai casar com o pai. Exatamente. Eu não vou casar com meu pai. Então, eu não tenho como seguir a mesma coisa que a minha mãe fez e achar que aquilo vai dar bom. Vai dar bom. Não, e outra coisa também, Né? né, gente? Os nossos pais fizeram o melhor que eles deram conta com o Claro. que eles sabiam, com o que eles tinham. Exatamente, com as Da mesma ferramentas que eles Com as tinham. ferramentas que eles tinham. Da mesma forma que nós, enquanto pais hoje, estamos fazendo a mesma coisa. Exatamente. Fazendo o melhor que a gente dá conta, com o conhecimento que a gente tem, as ferramentas que a gente tem. Mas a gente tem que fazer isso sempre de forma consciente. É. Né? Eu sou responsável pela forma como eu crio os meus filhos. Com certeza. Tem muita coisa que os meus pais fizeram comigo e o de vocês a mesma coisa. Muita coisa maravilhosa e muita coisa que a gente não quer repetir. A gente tem que ficar consciente disso. Da mesma forma que, mesmo a gente, né, Rita? Que eu sempre falo isso aqui. A gente nunca fala de cima para baixo, não. A gente fala assim, ó, igualzinho. Claro. Porque a gente estuda, a gente se dedica, né? E a gente realmente se preocupa em se melhorar cada vez mais, mas a gente erra para dedéu com os nossos filhos. Claro. E Exatamente. vai ter coisa que os nossos filhos vão querer aproveitar do que a gente está ensinando para eles, e vai ter coisa que eles vão dizer, não quero repetir E é por aqui com isso os que a nossos gente tem que filhos. dar voz. Né? Por isso que eu Isso. tenho que dar voz. Eu tenho que ensinar, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar espaço. É aquilo que a gente falou no outro episódio. A gente saber ouvir os filhos, né? É muito importante. A gente extremamente saber importante. dar espaço para que os filhos falem, mãe, isso aqui eu não concordo. Eu trago isso aqui. Dá para agregar aqui? Não, filho, não dá. Fica para você, ou então eu acho que isso não é legal. Mas tenta aí. Né? É da mesma forma a gente, não é falando mal dos nossos pais de forma nenhuma, mesmo porque eles são de outra geração. Ai, Outra geração, total. Outra completamente época. diferente. Os nossos filhos são de outra geração. Hoje a gente tem aí a evolução, aí a gente tem a mudança com a tecnologia. Dá para comparar com a nossa criação? De jeito Não nenhum. dá, não dá mais. Quando eu criei os meus filhos, ainda não tinha rede social da forma que tem hoje. Eu falo isso pro meu esposo, falo, olha, eu agradeço a Deus, porque eu não sei como eu iria me portar diante disso. Se eu iria o tempo todo estar verificando e-mail, se eu conseguiria olhar no olho na hora que ele viesse falar. E eu tive essa oportunidade de fazer isso. Na hora que o meu filho falava comigo, eu botava tudo aqui. Vem, filho, fala. Como é que foi sua aula hoje? Não é só perguntar, mas é ouvir a Ouvir. resposta. Foi assim, mamãe, assim, assim, É assim. realmente processar a resposta. Entendeu? Né? Porque a gente, às vezes, a gente escuta, mas não ouve, ou é o contrário. Ouve, mas não É, escuta ouve, de mas não verdade. escuta. Exatamente. Então eu tive essa oportunidade, mas eu sei que hoje tem mães que estão tão no automático que elas não veem, que não estão ouvindo. Elas perguntam, mas cadê a resposta? É. Se Né? tu perguntar depois, o que ele falou? Eita, não lembro. Eu falo isso pro meu filho, o que mora E fora, é um desafio né? mesmo. É um desafio. O que mora fora, eu falo, filho, eu te perguntei isso, mas qual foi a resposta que você me deu mesmo? Porque na hora que você respondeu, eu estava trabalhando e acabou que eu não processei. Mãe, eu te falei isso. Isso. É mesmo, é legal. Tá, ok. E é o saber ouvir, mas e o saber falar também. Porque às vezes a gente também não compartilha as nossas dores, os nossos sentimentos com os nossos filhos. Entendeu? Os meus pais foram pais maravilhosos dentro das ferramentas que eles tinham para Sim. criar Sim, os filhos. sim. Mas a minha mãe, por exemplo, guardava muitas coisas porque ela era uma mãe ouvinte. Minha mãe sempre foi uma mãe que escutou muito a gente. Ela sempre foi uma mãe ouvinte. Mas ela nunca soube expressar o que ela sentia, como estava o casamento, quais eram as dores que ela tinha. E é importante os nossos filhos saberem disso. Isso. É importante o meu filho saber como foi o meu dia, o que que eu fiz. Quando eu vou conversar com o Miguel tem 6 anos. Todos os dias, quando eu pego ele na escola, eu começo falando para ele como foi o meu dia. Sim. Meu filho, o dia da mamãe foi assim, 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 assado. Aí ele já pergunta, teve muita cliente, mamãe?
A loja vendeu Teve bem? muita bonita? Teve muitas bonitas? Ele é Teve lindinho, muitas né? bonitas? Então eu começo mostrando pra ele que a gente pode se expressar, que a gente pode falar. E aí depois eu pergunto pra ele, e o seu dia? Como foi? Aí não tem como ele não falar. Ah, não tem como ele não falar. Não tem como. Até porque ele cresce vendo que é algo normal você se expressar. Exatamente. Né? Você falar o que Isso. você sente, você conversar e gerar aquela confiança. E isso tem mais uma coisa primordial também. Você sabe disso tão bem quanto eu, você já deve ter percebido pela experiência com teu filho também, que as crianças, querendo ou não, pela própria questão mesmo da imaturidade, do jeito da criança, ela acha, quando a gente não tá bem, querendo ou não, ela vai achar que ela é o problema da gente não tá bem. Quando a gente fala com todas as letras e expressa para o nosso filho, tem 2 pontos importantes que eu quero falar. A primeira coisa é essa, né? Quando eu explico para ele, a mamãe aconteceu tal coisa, a mamãe tá chateada, então ele já entende, opa, a mamãe tá nervosa aqui, não tem nada Mas a ver não é comigo. É por causa disso aqui, não sou eu o problema, não sou eu o culpado. Isso é um ponto importante. A outra coisa que é muito importante que eu queria comentar é que ele percebe que nós somos humanas como nós somos. Exatamente. Que aí era uma coisa que eu queria te falar da questão da tua mãe, né? Talvez até pela própria crença, não sei se seria o caso dela, mas muitas mães da geração anterior, muitas das nossas mães, e muita gente hoje que é mãe, ainda tem, querendo ou não, aquela crença que muitas vezes nem é consciente de que mãe tem que ser um ser perfeito. Isso. Não pode errar. Não pode errar. Mãe tem que estar pode sempre errar. feliz, sempre bem, tá Não tudo pode falar dos certo. problemas. Não pode. Não tem problema. E uma das coisas, uma das lições mais libertadoras que eu já aprendi, então eu sempre, e que transformaram a minha maternidade e a minha relação, inclusive comigo mesma, e eu faço questão de compartilhar isso ao máximo, é que a minha imperfeição liberta os meus filhos para aceitar a imperfeição deles. Ah, com certeza. Isso é uma muito máxima, potente. né? Uhum. E eu passei por isso esses dias, né? Hoje vai ter o lançamento do livro. Gente! Lançamento. O episódio vai ao ar oficialmente na terça-feira. Meu livro já estará oficialmente lançado, mas hoje, no dia da gravação. É hoje, gente. E aí, hoje eu estou surpreendentemente calma. Eu acho que eu tô anestesiada, na verdade, né? Que bom. Tipo, me deram uma injeção de madrugada e eu dormindo, eu tô anestesiada, porque eu tô mesmo bem tranquila. Mas até ontem, eu tava, né, numa escadinha quase de ansiedade. E ontem foi o dia, assim, eu já amanheci. Até porque tinha coisas pra resolver ainda. Sim. A Rita sabe disso, a gente se encontrou ontem e eu compartilhei com ela. E claro que isso me deixava mais ansiosa, porque eram coisas que eu precisava resolver pra hoje. Era ontem. Eu não tinha resolvido ainda, eu não sabia como ia resolver. No fim das contas, graças a Deus, deu tudo Deu certo. certo, que Nossa, bom. resolveu isso também. Eu sei que contribui para que eu esteja mais calma pra você hoje. se Mas acalmar. qual é o ponto que eu quero compartilhar aqui? Eu estava naturalmente mais nervosa. Até o tom da nossa voz muda. Muda. Uhum. Expressão facial, E né? quando você tem essa relação com a tua criança, de expressar para ela, né? Hoje a mamãe não tá bem, hoje a mamãe tá só. Que eu falo isso pros meus filhos. Não só aqui na época do lançamento, mas quando eu percebo que eu tô num dia que eu tô ansiosa por algum motivo, eu tô mais nervosa, eu tô mais impaciente. De repente, eu não dormi bem. Não precisa ser nada muito grande. Você não dormiu bem. Você tá cansada. Pode ter certeza que vai abalar o teu nível de paciência com a tua criança. Então, quando você explica para ela, além de ter aquilo que eu falei dela perceber, opa, não é comigo, ela consegue até compreender melhor a tua atitude. E aí, lá em casa, acontece uma coisa muito interessante, que às vezes eu nem chego a comentar. Como aconteceu essa semana. Uma das minhas crianças chegou para mim, eu fui pegar ela na escola, eu nem percebi que eu tava alterada. Eu não tinha percebido. Porque Mas tem eu fui hora que pegar, a gente não porque a gente não percebe. Tem hora que a gente não percebe. E aí, ou pelo menos eu não percebi que eu tava tão alterada, né? E aí eu fui pegar eles na escola Filhos e, sofrem como também, eu falei, gente. o tom da minha voz tava diferente. Eu não fui grosseira com a minha criança, mas eu fui um pouquinho mais direta, Mais um pouquinho mais ríspida. ríspida, talvez. Falei um pouquinho mais alto, não foi de gritar, foi de tipo falar mais direto mesmo. Aham. A minha criança virou pra mim e falou assim: mamãe, você tá nervosa com alguma coisa? Olha que interessante. Mesmo pequena, é uma criança pequena minha, ela já associou, tá? Minha mãe, eu acho que ela tá nervosa, mas não é comigo. Mas será por Você que que ela nervosa? teve Então, essa, você tá essa nervosa com alguma empatia coisa? de Aí eu te caí a ficha e falei: perguntar? eita, minha filha, eu tô tô preocupada com um monte de coisa, o lançamento, não sei o que, não sei o que. Mas por que você tá falando isso? Não, porque você falou de um jeito diferente comigo. Olha que
incrível. Exatamente. E isso vem Ela foi muito empática também, né? Também. Mas porque você dá esse espaço para ela. E mesmo com a imaturidade infantil. Que, claro, gente, isso aqui, ó, nem toda criança vai agir dessa forma. E Não. eu agradeci. Eu falei, poxa, obrigada, olha que incrível que você Ou seja, ela vai compreendeu repetir lá. o comportamento, né? Entende? Mas Reforçou. vem disso, vem dessa transparência, dessa vulnerabilidade. Da vulnerabilidade. E eu acho que vai muito também dos nossos filhos entenderem o momento de tudo. Porque tem momento que a gente tem que falar mais ríspido. Tem momento que a gente Sim. tem que quase berrar. Mas tem momentos que de fato tem não tem jeito. necessidade. O Miguel, ele tem 6 anos. Se eu listar, situar as coisas que ele faz, tem hora que eu paro e penso, eu falo, meu Deus, será que eu tenho que deixar essa criança ser tão evoluída desse jeito? Porque às vezes o Miguel vira pra gente e fala, pai, o senhor está falando grosso. Acha mesmo que tem necessidade disso? Ah, Meu Deus do céu. É uma criança de 6 anos. É uma criança de Já 6 tem esse anos. discernimento. E já tem esse discernimento. Ele é muito da percepção das emoções de vocês. Muito. Ele é sensível às emoções Mas ele de é vocês. extremamente sensível. E ele tem TDAH. E ele é hiperativo. Então, todos os sentimentos dele são mais aflorados. E aí, olha que entrando aqui rapidinho em um outro assunto, mas olha o quão é importante a gente conhecer os nossos filhos. Porque tem muita gente que fala que hoje tudo tem nome. Hoje tudo tem diagnóstico. Hoje, não, gente, isso é conhecimento. Concordo. Isso mesmo. é conhecimento. E quanto mais você conhece, melhor você se porta perante o outro. Ah, sim. Porque se eu sei que o meu filho é uma criança hiperativa, eu vou entender quando ele esbarrar num amiguinho sem querer. Eu vou entender quando ele passar e derrubar alguma coisa. Então, quando você tem clareza da personalidade dos seus filhos, das limitações e dos diagnósticos, você consegue lidar com a maternidade de uma forma mais tranquila. Sim. Porque o meu filho não é malcriado. Meu filho não é desobediente. Meu filho é assim, 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 assim. Eu vou saber qual é a melhor forma de lidar com isso. O Miguel, ele não é TOD, né, que chama? Transtorno opositor desafiador. Isso mesmo. Ele tem alguns traços, mas ele é muito novo ainda, não pode nem ser diagnosticado. A gente acredita que ele não tenha de fato, mas ele tem alguns traços e ele é uma criança que, se você querer impor algo Sem explicar o porquê. sem explicar o porquê, ele não absorve. Uhum. E aí ele se irrita. Se você virar pra ele e gritar, ele vai falar com você no mesmo tom de voz. Aí- Então, só concluindo rapidinho. E aí, olha como é importante você entender quem é o seu filho. O meu marido, ele veio de uma criação onde corrigir era bater. Uhum. Então, o histórico do meu marido de criação, de disciplina, era apanhando. Foi como ele foi criado pela mãe dele. Porque naquela época era algo normal. Muitos de nós. sim. Era algo normal. Entendeu? O Miguel, a primeira vez que ele apanhou, ele bateu de volta. E ele tinha, sei lá, eu acho que ele tinha uns 3 anos, que ele levou um tapinha na bunda do pai. Virou e bateu de volta. Pro meu marido, aquilo foi um absurdo. Isso que eu ia falar pra Um você. absurdo. Meu Deus! Meu Deus, eu não sei criar o meu filho. O meu filho que está que eu me vou batendo. fazer O com que esse que eu vou menino? fazer com esse menino? É a primeira pergunta que um pai faz. Exatamente, mas não. Mas não, é porque você não foi primeiro entender quem é o seu menino, para que você possa corrigi-lo da forma adequada. É isso. Porque o Miguel, se você pegar ele, se você senta com ele, se você conversa, se você explica, ele obedece. E aí é importante abrir um parênteses sem querer te cortar, mas eu acho que a gente não pode deixar passar, né, dentro do conhecimento que eu tenho, até também da prática profissional que eu tenho. O TDAH, a depressão, o TOD, são transtornos
que eles podem tanto ser desenvolvidos por questão biológica, pode ser que a mãe tenha, o pai tenha, e a criança provavelmente vai desenvolver, mas também pode ser comportamental, por conta da dinâmica familiar. Então, crianças que têm TDAH, provavelmente elas vão desenvolver TOD. Por quê? Porque os pais não sabem lidar com ela. Então, quando você fala assim, o Miguel, ele é um pouco opositor. Não é que ele é um pouco opositor, é porque o Miguel, ele é de personalidade, de liderança. Então, se você não souber lidar com o Miguel, explicar para ele que ele não pode fazer isso, por isso, por isso, por isso, ele vai ser seu opositor, sim. E às vezes ele não vai ser da professora, mas seu ele vai ser, porque você não explica para ele por que ele não pode fazer aquilo. Como ele é um perfil de liderança e que geralmente essa liderança vem de quem? Da mãe, do pai. Então aí fica 3 líderes juntos. E aí? Né? Embora a gente teve aqui uma convidada que falou muito de liderança, né? E como ela falou, a liderança, todo mundo tem esse perfil. Mas algumas pessoas têm mais. Todo tem mundo mais tem habilidades. um estilo de liderança. Exatamente. Mas Então, algumas pessoas têm determinadas habilidades que são usadas na liderança naturalmente. Mas todo mais mundo tem. Eu quero deixar você Exatamente. terminar de falar, porque eu preciso falar algo também nesse sentido. sim, então aí é muito importante que as famílias fiquem muito atentas, porque geralmente criança que tem TDAH, ou ela é uma criança com TDAH por questão genética, biológica, ou ela é por questão comportamental por conta da dinâmica da família. Da família. E o TOD, se a família não cuidar, vai vir logo em seguida. E eu preciso falar algo sobre o TOD também. Sim. Permita-me. Só abrindo um parênteses bem rápido, porque eu acho importante falar. Uhum. Olha o quanto é importante essa questão de você buscar o conhecimento. Porque imagina esse cenário de que o Miguel tem essa personalidade de liderança aflorada. O pai teve um comportamento que foi ação e reação. Isso. Se Ação eu e e o reação. pai não tivéssemos clareza para falar, opa, tem alguma coisa errada, vamos buscar conhecimento, vamos buscar ajuda. E tivéssemos mantido esse padrão, errou, apanhou, me bateu, vou bater mais forte. Qual seria essa criança que nós não estaríamos criando? Você vai só massacrar essa criança Massacrar. emocionalmente, em primeiro lugar. Em E ela vai lugar, reagir, Eu tá? bater, E ela vai reagir e vai ficar ele- pior. Ele vai não ficar tem pior. perfil de submissão, não. Exatamente. E aí vai crescer um adulto agressivo, né? Um homem agressivo. Sim, que é isso que é eu aí. preciso falar. Exatamente. Porque É essa isso. questão do TOD, especificamente, também trazendo não só a minha experiência, mas o conhecimento e também a questão profissional, muitas, eu me atreveria a dizer que a gente precisa até cuidar com essa questão do TOD, do transtorno opositor desafiador. Por quê? Trazendo a questão da análise comportamental, que é isso que você estava falando. Eu não sei se tu já ouviu falar em perfil comportamental, Ayla, mas Sim. todos nós temos Sim. o nosso perfil comportamental. Isso é autoconhecimento. O que muita gente não sabe é que esse perfil comportamental, claro que tem muitas coisas que influenciam, mas o nosso perfil comportamental da teoria DISC, né, que são os 4 fatores, dominância, influência, conformidade, estabilidade, eles nascem com a gente. O que significa isso? A tua criança, ela tem o perfil comportamental dela. E ela já é um perfil que já pode ser lido desde Já criança. pode ser lido desde pequenininha. Interessante. Claro que quando a gente faz isso em adulto, aí a gente chama mesmo análise de perfil comportamental, que é você respondendo lá a tua análise. Quando a gente faz, você que é mãe, você pode fazer do teu filho. A gente tem essa ferramenta. E aí a gente chama de análise de percepção comportamental infantil. Porque a gente vai ter um resultado a partir da tua percepção do comportamento do teu filho. Quando ele for maior, aí lá por volta dos 13, 14 anos, ele já pode fazer a análise comportamental dele, e aí a gente vai ter certeza o que você leu, tal ou não. Mas qual é a importância disso? Pelo que você traz da tua criança, tem muita chance dela ter a dominância alta, que é exatamente isso que você relatou. Ele precisa sentir que ele está no comando da situação. E as crianças com a dominância alta, elas tendem a ser algumas das crianças mais difíceis de lidar por causa disso. Porque ela não respeita a autoridade de pai e mãe como
o pai e mãe muitas vezes espera que seja respeitado. Não adianta. Tem outros perfis que você vai mandar, a criança vai Vai obedecer. obedecer. Não tô nem Ela aqui. tem essa submissão Ela tem, natural. porque aí, ó, é o perfil dela. Ela gosta de obedecer. Você vai dar uma regra, ela vai seguir a regra. Porque ela fácil pra gosta ela, de né? seguir a regra. Entendeu? O seguir a regra é uma habilidade natural dela. Só que tu vai ter o outro perfil, por exemplo, a questão da dominância. Você vai dar uma regra pra ela, ela vai fazer questão de não obedecer a regra. Não é porque ela é ruim. Não é porque ela tem algum transtorno. Não. É porque ela quer se você der a oportunidade dela estabelecer a regra com você, Isso. fica mais tranquilo. Isso. Aí, qual é o nosso desafio? Quando a gente não sabe disso, especialmente essas crianças com a dominância alta, a gente massacra ela. E se massacra, né? E se massacra, porque fica um massacra. relacionamento impossível. E a gente se E cobra, simplesmente achando que tá fazendo algo errado, que tá sendo uma mãe ruim. E Tá aí, mesmo, né? e sabe o que é pior disso tudo? Você ensina a criança a não gostar dela mesma, mesmo sem querer. Porque, mesmo sem perceber, A você autoestima fica passa muito para baixa. ela a mensagem de que ela é errada por ser quem ela é. Porque essas habilidades que ela tem, como qualquer perfil comportamental, é uma habilidade linda. Só precisa ser trabalhada, só precisa ser desenvolvida, só precisa ser nutrida. Porque uma Gente. pessoa que gosta de estar no comando das coisas, isso não está errado. O problema é que ela precisa entender que ela não vai poder estar no comando das coisas sempre 100% do tempo. O tempo todo. Então, o problema não é ela gostar de estar no comando, é ela não conseguir flexibilizar isso. Quando a gente amplia o nosso olhar, eu consigo mostrar para minha criança, você é incrível do jeitinho que você é. A gente só precisa cuidar desta habilidade aqui e desenvolver outras habilidades que precisam ser nutridas para uma vida em sociedade emocionalmente saudável. Então, eu queria só aproveitar que você falou para deixar esse recado para quem está nos assistindo. importante, é muito né? importante. Ao invés de, vamos lá, especialmente o Todd, tá? Não tô falando aqui de TDAH, outras coisas não, mas o Todd em especial, muitas vezes, esse aqui sim, muitas vezes, permita-me dizer, é só um rótulo, que é mais fácil a gente dar esse rótulo para a criança, ao invés de olhar para ela e ver, vamos E lá, qual analisar é a a necessidade personalidade. dessa criança que não está sendo atendida e como eu posso, claro, dentro dos limites, porque não é porque a criança tem essas habilidade natural do comando. E eu não vou falar da liderança, porque a gente já aprendeu aqui que todas os perfis comportamentais têm tem liderança. pontinhas da liderança, sim, tem um estilo de liderança diferente, mas não é porque essa criança gosta de desafiar, que ela gosta de desafio. A criança que tem a dominância alta. Então, não é porque essa criança é desse jeito que ela é um problema. Não. Ela só é a mais difícil de lidar pra gente. Pra gente. Mas nós somos os adultos da relação, a gente tem que se Agora capacitar eu para vou te lidar com essa falar, criança. imagina o desespero que está vindo para esta mãe agora. Ai, meu Deus. Descobri que o meu filho tem esta personalidade e ainda é de escorpião. Senhor Jesus. Não fala mal de escorpião, não. O meu filho, Dá licença, meu não fale filho mal de mais escorpião que velho eu não sei. é de Obrigada. escorpião. Eu sou de escorpião. Gente, eu sou uma É pessoa tão agora legal que de bate o lidar, desespero gente. na vida da mãe. Aí, mais urgente ainda, é você ampliar o teu olhar. Não só você, É. todos nós, tá, gente? Eu já compartilhei aqui, acho que foi até no anterior, né? Gente, eu tenho uma criança que ela não só tem a dominância alta, como ela tem a influência alta. Por que é tão complicado as duas coisas juntas? Porque Nossa. eles não planejam, são impulsivos. Impossível. Além de querer mandar no negócio, ainda tem a impulsividade lá no teto. E o que seria E o pior, de né? mim? Atrai, né? Atrai. A turma, a galera Ah, pra ela. É, E aí, gente, por experiência própria, o que seria de mim? E mais do que isso, o que seria desta criança? Se eu não soubesse o que eu sei. Eu já teria isso. rotulado, eu já teria perdido a paciência, já teria feito coisas que não ia conseguir fazer, entende? rotulado. Você usou o termo correto. Rotulado. Quantas de nós não rotulamos a criança alheia? E a Por própria. falta de conhecimento. E a própria, E a mas a própria. alheia também. Sim, sim. Mas Alheia, por falta de geralmente mais, né? conhecimento. Você buscar conhecimento não é frescura. Não, Acabei de hoje aprender não. coisas É maravilhosas aqui com você. necessário. É necessário. E isso traz pra gente um olhar de mais amor e de mais empatia. Porque a gente costuma. Nós temos esse defeito, todo mundo tem realmente esse péssimo hábito. Ver a criança correndo e nananã, aquela criança que quando chega na casa da gente quebra tudo e
E aí você já olha com aquele olhar de julgamento. Não só para criança, mas para a mãe da Para a criança. Não mãe, pode nem para a mãe da criança. Para a mãe, principalmente. Essa mãe que não educa essa Essa mãe que criança, não gente. educa essa criança. Essa mãe que deixa esse menino fazer o que quer. Essa mãe, né? E aí já vem esse olhar de julgamento. E é diferente, né? Você olhar para a criança sabendo que ela tem essas habilidades e falando para ela, você tem essa habilidade, filho. Isso aqui é muito legal, mas você precisa saber usar. Do que você falar, isso é impossível. Você é uma criança, você não consegue, a gente não consegue te administrar. Exatamente. Você é isso. Não, Você gente, vai ser uma criança que ninguém vai gostar de estar perto de você. Exatamente, Se tu continuar desse jeito, você vai ser um exatamente, adulto palavra que ninguém vai é querer muito ficar perto de diferente. você. É muito diferente. É muito Esses diferente. dias aconteceu uma coisa super legal, né? Eu tava assistindo o jornal, aí passou lá que ia passar um menino que ele tinha ouvido absoluto e que ele era cego. Aí eu falei pro meu esposo, ele vai ser autista. Aí meu esposo, como assim? Tu nem sabe, né? Eu vi a reportagem e falei, mas ele vai ser autista, porque autista tem um foco. Então é você saber pegar aquela habilidade daquela criança e focar para algo que ela não consegue. Por exemplo, a criança que é cega, ela desenvolve outras habilidades sensoriais com mais potência do que a criança que não é cega. Uhum. Então, o ouvido absoluto dela é por quê? Porque ela não consegue enxergar. Então, aí ela vai desenvolver para outras partes sensoriais. É a mesma coisa a criança que tem a dominância alta, como a Laura falou. Vamos utilizar isso em A favor da benefício. criança, exatamente. A terapia que essa criança vai fazer não é ali poldando aquela criança, não é ali falando, você Não é colocando pode ela fazer dentro de isso. uma caixinha Não. para que ela siga um padrão que as pessoas Exato. estipularam como Exato. correto. E nem dizendo Não que é existe. defeito. E nem dizendo que é defeito. E eu entro numa personalidade contrária a essa, porque a gente tá falando dessa personalidade do Miguel, que é uma mais desafiadora. Mas se você pega uma criança que tem uma personalidade mais pacata, todo mundo fala e olha, é lerdo. Não! Ou então Ela é- cê já- a cê já criança viu? boazinha. É Nossa, que criança maravilhosa. Só que às A vezes... síndrome da boazinha, você já viu a esse síndrome livro? da boazinha. Tô louca pra ler esse livro. E eu vou eu acabei te cortando sem querer, desculpa, vou deixar você concluir o raciocínio. Aí qualquer coisa eu falo depois. Não, mas é isso. É porque se você pega uma personalidade ao contrário, nesse automático que a gente tem do julgamento, se tem uma personalidade contrária a essa, é lerda. Aí a outra criança é mais rápida, a outra que tem o tempo dela é a lerda, a outra. E aí a gente tenta colocar todas as crianças dentro de uma caixinha para seguir um padrão, gente, que não existe. Que não existe, Não é existe. inalcançável e vai machucar todas elas. E vai machucar todas elas. Olha, eu tenho assim, não é que você vá criar a sua criança, né, o seu filho de qualquer jeito, isso não existe. Não. Tem padrões, tem regras que devem ser cumpridas dentro de todos os lares, porque isso é você dar educação, né? Sim. Pro seu filho, igual lá em casa tem algumas coisas que são inegociáveis, né? Por exemplo, lá em casa a bênção é inegociável. Meu filho me vê, bença mãe. Vê o pai, bença pai. Então, o dar a benção lá em casa é algo inegociável. Talvez o meu filho cresça e tenha uma visão diferente na criação dos filhos dele. Lá em casa, isso é inegociável. Meu filho vê a avó, bença vó. O sim, senhor e sim, senhora dentro da minha casa é inegociável. É sim, senhora. Senhora, mãe, não existe você. Eu sou a sua mãe, não sou a sua amiga. Então, eu sei o meu papel. Eu sou a sua mãe, eu sou uma mãe aberta, eu sou uma mãe compreensiva, mas eu não sou a sua amiga. Eu sou a sua mãe. Então, é sim, senhor e sim, senhora. Mãe, a senhora quer alguma coisa? Não, mãe, mas a senhora não está entendendo. E aí, Isso é algo que é importante pra você e você já passou pro exatamente. pro teu filho. E eu já Sim. passei pro meu filho. Porque para mim são situações, comportamentos que para mim, eu, Ayla, no meu interessante ponto de vista, são importantes. Então, a gente falando tudo isso, a gente não tá querendo dizer que a criança, por você compreender a personalidade de uma criança, você vai criar ela, educar ela de qualquer jeito. Mas Sem limites, isso, sem isso regras. é tão prejudicial ou talvez até mais prejudicial do que você criar ela mandando o tempo inteiro, querendo que ela faça exatamente o que você está fazendo ou falando. Que isso é um ponto importante. A gente já falou outras vezes em outros episódios aqui, mas é sempre bom ressaltar.
Quando a gente fala de educação respeitosa, vamos colocar Aham. assim, que é até redundante, né? É a até educação deveria redundante. ser respeitosa, não precisa falar O sobre isso. Miguel, Mas... esses dias, eu fui dar uma bronca nele, aí ele virou pra mim e falou bem assim, mas eu não tenho medo da senhora. Aí eu falei bem assim, ok, mas eu não quero que você tenha medo da mamãe. Você tem que respeitar a mamãe. E eu exijo que você me respeite. Foi ótimo. Então, se pra você me respeitar, a gente vai ter que fazer assim, assim, assado, então, a partir de hoje, vai ser assim, 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 assado. Aí, quando foi um tempo desses atrás, aí ele virou e falou assim, ele falou, tá bom, mãe, eu entendi que é isso que a senhora quer. Eu te respeito. Parei. Ah, ele é ótimo. Eu amo criança assim, tá, gente? Eu amo criança assim. Eu amo criança que tem, assim, percepção, que desafia. Personalidade. Que faz você pensar, que faz você... Não posso ir na automática aqui, não. Que para eu conversar, eu tenho que estar muito atenta até a expressão facial dessa criança. E tira todo mundo das Pra eu zonas de ente- conforto. Gente, eu amo. Mas olha só, a negligência, gente, educar com respeito não é negligenciar a criança. Uhum. Não é deixar ela fazer tudo que ela quer porque, você compreende Não. a limitação Importante dela. falar Claro isso. que não. Não. Tem uma analogia que eu acho ela fantástica, né? Que é do rio. Os nossos filhos, eles são como um rio. E a gente tem que ser a margem do rio, nunca a barragem. Ai, que maravilha. Amei também. Se eu pego o rio e tiro as margens, eu tô negligenciando. Isso não é respeitoso. Se eu tô sendo uma barragem, ou seja, eu tô atrapalhando o caminho natural da vida do meu filho, isso é autoritarismo, também é prejudicial. isso. Então não é sobre isso. Os limites, eles são não só importantes, como fundamentais, inclusive para a saúde emocional desta criança Desta que vai se criança. tornar um adulto, com a graça de Deus, emocionalmente saudável. O problema é, a gente quer dar limite muitas vezes, quem não tem essas informações que a gente tem, acaba querendo dar limite com o autoritarismo. Limitando mesmo, né? Limitando, isso. Limitando. É maravilhoso, é isso. Os limites não são para limitar, São para educar. são para direcionar. Direcionar, exatamente. Direcionar. E direcionar uma criança feliz. Porque quantos adolescentes hoje são infelizes? Nossa. Gente, vocês já pararam para analisar a quantidade de adolescentes que tem com depressão? Infelizes. Os números são cada vez maiores. Cada vez maiores. Cada vez Tentativa de maior. suicídio. Tentativa de suicídio. Estamos chegando Em setembro aí. adolescentes. E aí a gente olha a nossa visão de julgador. Olha e fala bem assim, nossa, mas não tem nem dor de cabeça. Tem depressão Por quê? por quê? Por quê? Não tem um periquito pra dar de comer? É. Tá com depressão por Só quê? estudar. Só estudar. quê? É a única obrigação Por quê? que tem é estudar. Só. Né? Quanto mais conhecimento a gente busca na criação dos nossos filhos, mais seres felizes nós vamos estar colocando na sociedade. E outra coisa, né, Ayla? Começa aí na base. Miguel tá com 6 anos. 6 anos. Esse momento é o momento que o cérebro do Miguel tá formando a personalidade. Exatamente. Se você não educar o Miguel agora, se você não ficar ali atento ao Miguel, quando ele estiver na pré-adolescência, tchau, mamãe. É. Foi, mamãe, porque é mais difícil para você fazer parceria, é mais difícil para você poder ser ouvida, é mais difícil você mudar essa rotina. Então, é agora a hora de criar esses hábitos. Porque na adolescência, a tendência é a criança ou adolescente se isolar um pouco mais, querer encontrar os grupos, que é super natural e saudável, querer mudar, querer dizer assim para você, nem tudo que você me falou é verdade. Nem tudo que você faz é legal. Eu quero fazer coisas diferentes. E é legal, é positivo isso. Desde que a criança tenha uma base. Desde que ele tenha uma base. Então, agora é o momento de formar essa base. É, desde que tenha uma base. Né? E Porque aí- ele É volta. exatamente isso. Porque É ele exatamente isso. E eu entro até numa questão que, independente de religiosidade, eu entro até nessa questão da base cristã. Ah, sim. O quanto é importante Muito. você criar essa base para o seu filho, porque é uma base sólida. Sim. Por mais que ele não vá seguir depois. Por mais que ele não vá seguir. Exatamente. Mas tem uma passagem bíblica que eu sempre usei com os meus filhos. E eu tá tudo acho bem se não quiser seguir. Tranquilo. Porque isso, eu falo isso independente de religião. Sim. Independente de religião. Sim, mas tem essa frase cristã que fala assim: ensinar o caminho que o menino deve andar e jamais ele se esquecerá dele. Eu não sei qual é o versículo, não sei qual é a passagem, porque eu sou muito péssima de guardar. Mas é muito importante isso. É muito isso na vida prática. Você ensina e libera. E libera. Aí você vai ver É. o resultado. Agora, vou entrar no assunto
que seja até um pouco polêmico, mas Ai, meu Deus. olha a polêmica. Ai, ai, ai. Mas nós, mães, e eu vejo cada vez mais mães e pais, porque nós estamos falando de mães, mas só quem cria o filho não é a mãe. Mães e pais buscando esse conhecimento, mas e as escolas? Onde os nossos filhos estão convivendo maior parte do tempo e não estão profissionalizando seus colaboradores. Inclusive com relação à educação respeitosa. Isso aí é Inclusive com relação à educação respeitosa e à educação inclusiva. E Porque eu tenho mais, passado isso na escola do Miguel. valorização dos profissionais. Valorização dos profissionais. É isso, porque nós temos visto cada vez mais professores sobrecarregados, Doentes. e despreparados, mas eles são despreparados por quê? Porque estão sobrecarregados. Não tem a menor porque são condição de se preparar. desvalorizados. É um Porque parâmetro. estão extremamente desvalorizados. Um parâmetro para procurar uma escola particular, um dos, porque são vários, eu acredito que seja. Qual o valor da hora aula que o senhor paga para o professor do meu filho? Porque se esse professor ganhar um valor que não dá para ele se sustentar, não dá para ele comprar um livro para se capacitar, Para se atualizar. foge dessa escola. É. Porque eu tenho passado isso com a escola do Miguel. E aí eu vou puxar ainda, vou abrir um pouquinho mais o vespeiro. Aí imagina a situação das escolas públicas. Aí você imagina a situação das A escolas escola públicas. pública, Que vai pegar, inclusive, muitos dos que mais precisam. Precisa a escola pública, desse amparo. a escola pública, ela tem uma questão, gente, assim, todos os meus pacientes que têm algum tipo de transtorno e que os pais me perguntam o que que eu acho, eu falo para ir para a escola A pública. escola pública. Ah, na questão da quê? inclusiva. Não, Da educação tudo. inclusiva. É. Qualquer tipo de... Por quê? Por que que eu vou falar Já isso me pra falaram vocês? isso também. Já me Vou falaram isso. explicar para vocês. Não existem profissionais mais bem capacitados do que os professores da rede pública. Eles são capacitados diariamente. Você está falando de Brasília. Bom, Ou do Brasil. o governo geralmente oferece Porque cursos de realmente, aqui em capacitação. Brasília, só abrindo um parênteses, aqui em Brasília as escolas públicas são diferenciadas. Né? Não. Quisera o país inteiro. Eu acho tivesse que escolas existe públicas como sim aqui. programas de... Porque assim, na escola particular não Até de existe estrutura. programas de capacitação tão contínuo. Eu atendo algumas professoras que elas estão o tempo todo fazendo curso, até para receber bonificação, para poder aposentar um pouco mais cedo. O problema da escola pública é só a infraestrutura. Quando eu Não licenciava... tem uma boa infraestrutura. Mas é exatamente isso. Quando Nem eu todas, né? Porque tem licenciava, outras ótimas aí, né? A grande maioria dos meus colegas de profissão eram professores da escola pública e da escola privada. E a maioria das capacitações que eles faziam, principalmente na época que eu lecionei durante um bom tempo como professora substituta, os professores, os mais topzeiras, eles, grande parte da capacitação que eles tinham era pela escola pública, porque tem bonificação, tem aceleração Tem a na motivação para aposentadoria, isso? tem a motivação, então desculpa se eu for ser grosseira na minha frase, mas só não se capacita quem não quer. Na escola pública. Na escola pública. Não tem infraestrutura. E fica para escanteio. aqui Se não se capacitar. peca bastante. Agora, Não tem o infraestrutura, salário não tem também segurança, é não tem... razoável diante de algumas, não são todas, né, gente? Tem Aham. escolas particulares que pagam seus profissionais muito bem, valorizam, né? Mas na escola pública também o professor recebe um salário razoável. Não é o que eles merecem. Não é o que merece. Mas se a gente for fazer esse comparativo, eles ainda saem na frente. Na escola pública? Na escola Na escola pública. pública. Daqui de Brasília também. É. Bom, Não, porque agora, aqui é diferente. agora Eu não a gente sei tem um piso e um atualmente. teto. que é federal. Que é federal. Agora sim, eu não Do Fundeb, consigo né? ir a fundo porque não é não é da minha alçada. Você que Mas- abriu o vespeiro, filho. Agora segura. Mas é porque assim, até o pouco que eu sei, eu acho que Brasília e Tocantins são Referência? são referência. Agora a gente pega as escolas particulares onde os professores são mal remunerados. A escola não quer investir em capacitação. Aí você pega uma criança Miguel. E Vou nem falar do quer meu filho. investir na inclusão E de não quer verdade, investir porque na inclusão tem de verdade, porque eu já escutei histórias absurdas. Não tem nem sala de recurso Não na tem nem escola. sala. Exatamente. Aí você pega uma criança Miguel e coloca dentro de uma escola dessa. O quanto que essa criança vai sofrer? Porque você falou aqui, você entrou em uma
em uma questão aqui, Sim. de que essas crianças, elas têm mais facilidade para depressão, para não se valorizar, não se amar, não se olhar. O Miguel, ele teve algumas situações na escola bem desafiadoras mesmo. E ele, dentro de casa e na rua, é uma autoestima elevadíssima. Maravilhoso. Elevadíssima. E na escola, ele tem a autoestima extremamente baixa. É um ambiente Extremamente muito hostil. baixa. A escola é um ambiente muito hostil. A ponto, assim, do Miguel já ter tido situações do Miguel estar brincando com o chapéu, a professora mandar ele não brincar com o chapéu, e aí o Miguel desobedecer, a professora não saber lidar com a criança Miguel e querer tomar o chapéu da mão do Miguel à força e virar uma competição de força entre a professora e o Miguel. Mas que isso aí, permita-me dizer, que já é um desrespeito para qualquer criança, independentemente de ter alguma atipicidade ou não. Mas o Miguel, ele não consegue, nesse momento, deixar, porque como ele tem esse perfil que a gente falou, É isso. E aí eu fico pensando, e aí assim, o se Miguel... fosse outro, recuar. Ficar muito introvertida, introspectiva. Isso. Só que aí o Miguel é uma criança que, dentro de casa, recebe outro acolhimento. Sim. Então, dentro de casa, o Miguel se expressa, o Miguel fala, ou então o Miguel chega em casa, ele conta tudo. O que ele fez de certo e o que ele fez de errado. Ele conta. Mamãe, eu fiz isso, isso e isso. Eu sei que eu errei. Não então, foi legal, mas não foi fiz. legal. Aí eu vou explicar pra ele. E aí, então, chega amanhã, o que você vai fazer? Então, mamãe, não foi eu. Aconteceu assim, assim, assim. Miguel fala, porque dentro de casa ele recebe esse acolhimento. E que isso é um ótimo indício da relação que vocês têm. Porque se Exato. tu, de verdade, um dos melhores testes para você avaliar a qualidade da tua relação com teu filho, e eu não tô falando só pra Ayla, não, gente, tô falando pra todos vocês que estão nos assistindo, veja com que facilidade ele conta pra você os erros que ele comete, e também com que facilidade ele fala a verdade pra você, mesmo que seja algo errado que você vai brigar. chegar ao errado. Exatamente. Exatamente. Só que aí, aonde que eu fiquei pensando, gente, se o Miguel, você falando essa questão, né, dessas características que eu acabei de aprender, se o Miguel tem todas essas características, essa personalidade, tá em um ambiente sofredor e é uma criança que conta, que se expressa, e eu estou lá dentro cobrando, sabe? Em cima para ver mudança, imagina quantas crianças não estão dentro desta instituição e que quando chega em casa não falam, não se expressam. Porque não são acolhidas. Porque não são acolhidas. Não se sentem pertencentes. Exatamente. E isso que eu te falei, a questão do perfil comportamental, isso aqui deveria ser assunto na faculdade de pedagogia. De utilidade pública, né? Porque é de verdade. Vamos lá, se a gente leva em consideração que quanto mais conexão eu tenho com a criança, mais colaborativa ela tende a ser, porque é isso. É isso. Não tem como você esperar a colaboração de uma criança, que tem gente que vai chamar de obediência. Eu não chamo de obediência porque eu não quero uma criança de obediência cega. Tá? Sim. Porque existe essa questão da obediência, né? Mas vamos lá. Se eu quero colaboração em sala de aula, eu preciso estar conectada com essa criança. E eu não vou me conectar gritando com ela. E eu preciso ter conhecimento. E aí vem o desafio. Pra eu saber lidar Eu com sei isso. que os professores, muitos talvez assistam e digam, meu Deus do céu, e agora? Mas é assim, ó. O desafio maior ainda pro professor, da mesma forma que a gente não consegue educar 2 filhos da mesma forma, porque cada um é de um jeito, o professor não vai conseguir ter a mesma resposta de todos os alunos agindo da mesma forma. Da mesma. Ele tem que minimamente, se ele quiser ter até mais pais dentro da sala de aula, e contribuir para que essa criança, porque o professor serve para isso também. Claro que ele não vai criar a criança, porque isso é o papel da família. Da família. Mas o professor tem grande influência, a escola tem grande influência na autoestima da Faz criança, parte, em como a né? criança se vê. Se o professor sequer sabe da questão do perfil comportamental, ele vai querer que a criança que tem a influência alta, que ela naturalmente ela gosta de conversar, ela gosta de ser o centro das atenções, ele vai massacrar essa criança
De novo, colocando ela numa caixinha de qualidades e defeitos, ao invés de compreender as necessidades que ela precisa, que cada uma vai ter uma necessidade diferente. Mas é isso mesmo, por isso que agora, né? Não sei se vocês já ouviram falar que tem o BNCC, que é a base, BCN, é uma coisa assim, BNCC, Base Comum Curricular, Nacional Comum Curricular, que lá estabelece todas as regras para a educação, tanto para a escola pública como para a escola particular. E dentro dessa base, isso foi em 2019 que foi aprovada, foi um pouquinho antes da pandemia. Lá fala das habilidades socioemocionais, que é exatamente isso que ela está falando. O que é habilidades socioemocionais? É eu saber identificar qual é a minha emoção, o que eu sinto, evidenciar isso e também saber notar isso no próximo e saber lidar com isso e até ajudar a desenvolver isso. Como que eu posso saber isso se eu não sei qual é o meu perfil, quem eu sou, que personalidade eu tenho? Só que até hoje a gente não vê todas as escolas desenvolvendo isso. Isso é uma lei nacional. O meu livro foi baseado nessa lei. Nós fizemos o livro baseado nisso, esperando que as escolas... Era para eu ter trazido o livro para você, eu esqueci. Eu também, perdão, Ayla. Mas eu vou te dar, se você for na verdade, você vai no lançamento hoje. Eu espero que isso fique salvo. Vou levar, tá? Porque, gente, isso é a primícia na escola. Primeiro, essa base nacional comum, nacional curricular, agora esqueci, estou meio perdida aqui no termo, mas se isso for implementado nas escolas públicas, isso não vai ser só para os alunos, porque se o professor estiver emocionalmente doente, e eles estão, ele não vai conseguir, porque se o professor traz essa carga da família, da casa, dos filhos, ele vai repetir isso em sala de aula. Então, ele precisa estar bem também. Então, precisa de toda essa base, todo esse aparato que o governo precisa liberar, como colocar assistente social, colocar psicólogo, que já é uma lei federal também, porque ao mínimo uma escola pública tem um psicólogo para poder amparar toda uma escola. Hoje é um psicólogo para cada 10 escolas aqui no Brasília. Você acha que dá para ir pela mesma vez no mês? Isso é absurdo, gente. Não dá. E escola particular também que não tem psicólogo escolar. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Então, agora a gente estava falando, escola particular. Primeira coisa, hora a aula do professor. Tem psicólogo escolar? Na sua escola, fala de educação emocional, né? Ou inteligência emocional, como as pessoas gostam de falar, habilidades socioemocionais, competências socioemocionais? Não. Então você vai saber que o seu filho não vai conseguir desenvolver emocionalmente. Uma pergunta importantíssima, de verdade, de fazer, principalmente para as crianças menores, mas serve para todas as idades. Perguntar para a escola o seguinte: como é que a escola, o professor, o profissional lida com o erro da criança? É verdade. É uma boa pergunta. E esse daí vai ficar sem recreio, já sabe. E olha que você tocou no ponto exato. Você tocou exatamente no ponto exato. Porque essa situação que eu citei foi a tranquila. Teve situações assim no nível do meu filho me contar e eu ter que levar ele na psicopedagoga para fazer um teste projetivo, porque até eu fiquei, será? E o teste projetivo laudado, documentado, exatamente o que Miguel me relatou, e quando eu cheguei na escola foi também o que a coordenadora me relatou. Porque ele já havia feito o teste. Porque ele já tinha feito o teste projetivo. E aí, quando eu cheguei na escola, eu cheguei na escola falando exatamente isso. Eu falei, eu não quero que ninguém aqui eduque meu filho. Eu não quero educação, meu filho tem dentro de casa. Eu quero que meu filho aqui, ele receba educação, acolhimento e amor. Porque é a obrigação de vocês. Eu não quero que ninguém aqui dê educação para ele. Mas o que é obrigação de vocês eu vou cobrar, que é acolhimento. E ele não está recebendo isso. E é tão importante o acolhimento. É tão importante. E o quanto é importante, porque aí você vê que é um trabalho conjunto. Sim. A família, os pais têm que ter conhecimento do perfil dessa criança. E a escola tem que estar com todos os seus profissionais capacitados para lidar com todo o perfil de criança. Sim. Porque eu tenho que chegar dentro da escola e falar. Meu filho, porque é impossível um professor com a sala de 30 alunos
né? Ter que ficar identificando o perfil, personalidade de cada um, porque na hora que É uma parceria, entende, né? o erro já foi feito, Sim. né? Mas o conhecimento é tão importante que nós precisamos entender quem são as nossas crianças, quem são os nossos filhos, repassar isso para a instituição, para as escolas, para a escola que seu filho está, e esperar, no mínimo, que os profissionais lá estejam capacitados para lidar com a personalidade de todas as crianças. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Porque assim, Olha- quando a gente fala isso, não é que, claro, gente, a gente sabe todos os desafios, né? Imagina, eu tenho 4 filhos. Eu sou fica doida. Imagina numa Toda sala de razão. 30 alunos, De 30 25 alunos, exatamente. Mas a questão é, não é que você vai ter que ser um especialista e fazer exatamente o jeito que aquela criança ali, não. Mas é Não. que, minimamente, na questão do comportamento, claro, o respeito é básico. Mas eu digo assim, você entender que, poxa, aquela ali, dependendo de como eu chamar a atenção dela, ela vai se travar, porque é isso que acontece. Tem determinados perfis que ninguém gosta de ser chamado a atenção, perceba, tá? E tem coisas que são comuns, obviamente, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas dependendo do perfil, a criança vai ser chamada a atenção de uma determinada forma, ela não vai gostar, mas vida que segue. Tem um outro perfil que ele vai literalmente se travar Já era. pela forma como você chamou a Acabou atenção. a E aí relação. esse é o problema. Aí tu acabou a conexão. Imagina como vai ficar essa sala. Só, a gente já tem que ir caminhando para o encerramento, mas nesse E assunto... ainda tem uma coisa que a gente tem que falar. Ai, Jesus. Permita-me, vou só citar uma coisa que aconteceu para você ver. Claro que é importante esse conhecimento para os professores, para as escolas, lógico. Mas se nós, pais, sabemos disso, gente, já é mais do que meio caminho andado. Até porque, mais que meio caminho andado. mesmo que o seu filho não seja tão respeitado como se espera em outros ambientes, não se iluda. Nós somos ainda a maior referência para ele e E a para ela. base. Nós somos a base. Então, se a gente sabe, é como se a gente desse uma pílula imunizante, vamos dizer assim, Exatamente. para lidar isso com mesmo. isso. E aí, deixa eu citar a importância disso. Pandemia, época de pandemia, aula online. Com 4. Com 4. Não, mas presta atenção no que aconteceu. Uma das minhas crianças, justamente essa que eu disse que o desafio master, dominância e influência. Falando rapidamente, dominância gosta de participar ali das decisões e tal. A influência precisa... Imagina uma criança que tem a influência alta na pandemia, sem contato com ninguém, tendo que assistir aula no computador. Meu Deus. Resumindo a história, na melhor das intenções, tá, gente? O professor era incrível, de verdade. Eu agradeço muito por essa criança ter tido este professor num ano tão desafiador. Esta criança estava no 1º ano do fundamental. Alfabetização. Alfabetização, pandemia, aula online. Com essas características de comportamento. Um belo dia, 2 grandes coisas aconteceram. Uma foi que o professor, por causa do comportamento da minha criança, começou a chamar a atenção da minha criança. Parar a aula mesmo. Criança, já pedi para não sei o quê, não fazer tal coisa, porque eu acho que essa criança ficava abrindo o microfone, não sei o quê. O que essa criança... Do nada, as crianças assistiam a aula do meu lado. Pum, fechou o computador. A criança. O que houve? A criança começou a chorar. Porque a influência tem isso também, né? A influência alta é um desses perfis que eu comentei, que dependendo de como você chama a atenção, ela trava. Essa criança não queria mais assistir aula. Porque o professor ficava chamando a atenção dela. Não tô dizendo aqui que o professor é horrível de estar chamando a atenção. Não é isso. Não Mas é a isso. forma como chamou a atenção, a entonação, e que eu compreendo o desafio. A quantidade Mas de olha vezes. como chegou na criança, a quantidade de vezes. Gente, foi todo um transtorno para eu acalmar essa criança, conversar com essa criança, para convencê-la a continuar assistindo aula. A outra grande coisa que aconteceu, que aí eu quero falar a importância da gente ter consciência e conhecer os nossos filhos e ter esse olhar mais amplo. Um tempo depois, o professor fez uma reunião comigo e me sugeriu que procurasse um atendimento profissional para minha criança, porque a escola estava suspeitando que a minha criança tinha algum transtorno, alguma, talvez, hiperatividade ou alguma coisa nesse sentido, porque ela não conseguia seguir as regras durante a aula online. Ela não, por mais que se pedisse, ela não conseguia obedecer exatamente as regras como eram passadas. Os comandos. Ela queria sempre estar falando, queria participar de toda a interação. Deixei o professor falar. Poderosa. E, com todo carinho, né?
e respeito, né? e tudo mais. Agradeci pela consideração, pela atenção. Pelo feedback. Mas expliquei para ele a teoria do perfil comportamental. Sou analista comportamental, permita-me falar para o senhor essa questão. Então, eu posso levar, não tem problema. Né, claro, se a escola acha importante, mas eu já de antemão, não só como mãe da criança, mas como profissional que trabalha com essa questão do perfil comportamental, posso te garantir que é só isso aqui. E ele mesmo, na hora que eu falei toda essa questão que eu sabia, ele falou, faz muito sentido. Pronto. Professor e depois maravilhoso disso, também, o professor, né? inclusive, começou a cuidar com a forma como chamava a atenção. Continua chamando a atenção, claro que tem que chamar a atenção, Claro. gente. Percebe? Não é porque eu percebo que a minha criança tem essas habilidades e esses desafios comportamentais que eu vou deixá-la interromper a aula, não é sobre isso. Não é sobre isso, exatamente. Mas eu vou não é sobre isso. eu vou ter, na medida do possível, claro, na medida da minha condição e da minha limitação também, eu vou tentar ter o máximo de empatia possível, compreendendo que isso é um desafio extra para essa criança. Sim. Como tem aquela criança de um outro perfil comportamental que naturalmente ela vai conseguir ficar quietinha escutando e só vai falar quando o professor falar, tem esta criança que é um desafio enorme para ela. Então é sobre isso. É sobre ampliar o olhar e olhar para a criança não como um monte de qualidades e defeitos, da mesma forma que o perfil comportamental possibilita fazer isso com a gente. É olhar para essa criança como habilidades naturais e habilidades que precisam ser nutridas. Sim. Desafios naturais, que todos nós temos, e desafios que são ainda maiores Exatamente. Com por certeza. conta dessas características. É sobre isso. Agora, imagina se eu não sei disso. Eu vou pegar, vou rotular minha criança, vou levar no psicólogo, vou levar no sei lá onde, e já vou começar a dizer que ela tem um monte de problema, dependendo da situação, vou dar remédio pra tentar... Claro que a criança vai E ela ficar calma. vai desenvolver problema mesmo. Exatamente. Então, a gente tem que estudar. Você não estuda pra ser... Você não estudou pra fazer biologia? É isso. Eu me formei na escola, Gente, na universidade também. falar em Enfim, biologia... tem que estudar pra ser pai e mãe. Tem que estudar pra ser Falar pai e mãe, tem que em estudar. biologia, a Ayla, ela não veio aqui só para falar do Miguel, mas o assunto, É. ele é tão importante. Mas, é. Ele é tão... Ela vai ter que vir aqui E de ela novo. abriu o vespeiro. Ela vai ter que vir Vamos aqui de fazer novo. nada. Quem mandou abrir o vespeiro? Vamos pedir para ela falar um pouquinho dessa transição entre a biologia e virar empreendedora, ser empreendedora e agora empresária. Vamos para poder a E gente... sem pressão, rapidinho, ela, porque... O Ítalo já levantou a cabeça ali, né? Até para falar dos nossos looks, né? A Rita falando, o Ítalo só fez assim, ó. Quanto tempo vai ser isso, né? Então, resumindo, eu nasci assim, cresci assim, Gabriela. Não, filho é uma coisa que toma tudo, né? Você vê, a gente trouxe mais pensando assim, vamos falar de empreendedorismo. Gente, mas foi incrível. Sim. Assuntos importantes. Vamos fazer o podcast Muito mais profundo depois Porque que o faz, depois filho, faz. gente, ele toma de conta até da nossa evolução enquanto mulher. Enquanto mulher. Então, enquanto É a mulher. melhor escola de desenvolvimento pessoal É que o existe. melhor. E É. não foi muito especial. Agora a gente não pode deixar ela É embora só pra sem dizer falar. que a gente tá bonita. Né, pra De dizer que tá bonita lhe parece. bonita. Todas de bonitas. Eu jamais Deixa ia ela deixar falar. passar isso, gente. Nunca. Então, nunca. Nem a gente aqui. Gente. Todas de bonitas. Aqui representando de 99,99. Essa faixa é ótima, eu amo. Preço único, né? Preço único, é isso, preço único. Um dos meus grandes desafios, né, como mãe e empreendedora, foi justamente essa questão de entender onde é que tá meu limite em tudo. Porque eu sou mãe, mas não fiz filho sozinha. Não mesmo. Então, eu sou mãe e empreendedora. Graças a Deus, eu tenho um marido que é super parceiro em todos os âmbitos, né, da minha vida. Mas se não fosse, a questão do Miguel não é parceria, é obrigação. Sim. Então, eu Não seria... é ajuda. Não é ajuda, é obrigação. Então, eu seria uma empreendedora sozinha, mas o Miguel nunca ia ser minha obrigação sozinha. Então, ter essa consciência e nunca achar que é uma ajuda, porque as mães têm o hábito de achar, nossa, o meu marido me ajuda. Ai, não, é ótimo, meu marido é ótimo. Meu Ele marido é ajuda em ótimo. casa, porque ele me ajuda na criação da criança. Não Isso, ajuda, é gente, isso, não ajuda. é isso. Eu sempre tive esse pensamento e o comportamento sem me cobrar. De que, ok, a empresa é minha,
Se eu tiver que cuidar sozinha, cuido eu, minha obrigação, minha escolha. Mas Miguel, Mas Miguel não. isso aí. Então, Fantástico. então assim, não me sobrecarrega, né? Claro que tem os grandes desafios da maternidade, até por conta dessa questão de personalidade e tudo mais, que também me traz a leveza por entender quem é o meu filho, o quanto o conhecimento é libertador. É mesmo. Por entender quem é o meu filho, mas me traz uma grande leveza também por entender que eu não sou obrigada a fazer nada sozinha. Então, conciliar a minha... Nem é tão romântico falar isso, né, gente? Porque tem gente que acha romântico falar de coisa sofrida. Mas, mas a minha vida materna e empresarial é muito tranquila. É muito tranquila, é muito leve. Não tenho do que reclamar, não tenho fardos que eu carrego nessa minha trajetória. Não escolho carregar. Não acho romântico falar de sofrimento. Então, eu não escolho carregar nenhum fardo. Escolho que continue desse jeito. Porque tudo que eu preciso fazer com relação ao Miguel, eu não faço sozinha. Seja na rua, em casa, na escola. Porque o pai do Miguel... E eu até falo muito isso. Eu não uso o meu marido é um bom pai. Não. O pai do Miguel é pai. O meu marido é um bom marido. Meu marido é um excelente marido. É companheiro, é parceiro, me desafia, porque isso me faz crescer. Então, ele me desafia quando necessário, eu desafio ele como necessário. Ele é um bom marido. Mas ser um bom marido não significa ser um bom pai, porque ser pai é obrigação dele. Sim. Então, o pai do Miguel é pai. E o meu marido é um bom marido. Que maravilha. Então, essa Aprendi. Então, essa minha trajetória de empresária e mãe é muito leve. É muito leve. Eu parei durante um tempo, na verdade, eu baixei a guarda durante um tempo para me dedicar à maternidade. No primeiro ano do Miguel, foi uma escolha minha, foi muito leve também. Foi bom. Muito bom para mim também. Agradeço muito a Deus por poder ter feito isso, porque quantas mães não podem se dar esse luxo, né? Eu tenho essa consciência de que isso é um luxo. Então, quantas mães não podem se dar esse luxo? É um privilégio. É um privilégio. E daria um podcast sobre esse assunto, que eu nem vou fazer pergunta, porque senão a gente não sai daqui hoje. Porque realmente, essa questão do luxo tem várias nuances, né? Tem é um luxo por causa do pai, do marido, no caso, e do pai também, que às vezes não compreende o verdadeiro valor disso. Tem a questão financeira, tem várias nuances aí, mas deixa para outro podcast, senão a gente não termina para um outro episódio. Isso, você vai vir por de outro novo. episódio. Mas então é isso, que bom. E realmente quisera todas as mulheres pudessem conseguir, de fato, diminuir essa autocobrança. Porque essa autocobrança, mesmo quando ela se torna consciente, é difícil, gente. A gente não consegue, da noite pro dia, desfazer. Porque vem de crenças antigas que estão enraizadas, da forma como a gente foi criada, de tudo que nos foi passado desde que a gente nasceu. Sobre o que é a gente quebra essas crenças. Desde a bonequinha que a gente ganhou. Então, é todo um processo mesmo pra gente... Eu mesma, Laura... Eu, às vezes, ainda me percebo no processo de desconstrução, porque eu já desconstruí muita coisa. Sempre. Mas de vez em quando eu dou... Eita, tem que desconstruir isso aqui também, gente. A gente tá sempre em evolução, graças a mas Deus, isso. né? Então, é sempre uma evolução. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso e falar sobre o Eu acho podcast. muito importante a gente falar um pouquinho como foi que você teve essa percepção de colocar na Bonito Lhe Parece essa parte da inclusão. Eu sei que a gente já pode brigar com a Rita agora, Ítalo. Eu já não tenho responsabilidade. Gente, é muito lindo o que a Ayla faz com as pessoas com deficiência. Tanto deficiências, tanto surdo, né? Que a gente não chama deficiência auditiva, mas é surdo. Tanto para as pessoas com deficiência física. Não tem como a gente deixar de falar sobre isso. É muito importante. Sim, síndrome de Down. Síndrome de Down. Autismo. Sim. A Bonito Lhe Parece, ela é muito da minha personalidade. Né? Sim. Eu costumo falar, eu tô terminando agora MBA de marketing. E eu costumo muito falar que a Bonito Lhe Parece, Ayla, não sou a marca, mas eu sou o coração.
da Bonito Lhe Parece. E uma das nossas bases é levantar bandeiras sociais e usar a voz que nós temos hoje para isso. Né, usar a moda e a voz que nós temos hoje para isso. Então, a Bonito Lhe Parece, ela trabalha várias ramificações sociais. Uma delas é a inclusão, né? Eu trabalho em parceria com um projeto muito lindo, que é o Fashion Inclusivo, que precisa de muito apoio aqui em Brasília. Infelizmente, as empresas, principalmente nesse ramo de moda, não têm esse olhar humano. Tem muito essa percepção de vender, 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 vender e bater meta. Não tem tanto esse olhar humano. O Fashion, inclusive, ele é um projeto onde capacita mulheres, homens, pessoas com necessidades especiais para carregar aí as marcas, né? Para ser rostinhos de algumas marcas e fazem desfiles. Tiveram um desfile muito legal no Fashion Hair, onde... É Fashion Hair, gente, desculpa meu inglês, né? Mas... Não falo nada. Não sei. Lá na feira de cabelos. E foi em parceria com a Bonito Lhe Parece. Que legal. Então foram modelos com limitações, né? Modelos especiais que fizeram um desfile lindíssimo, todas vestidas de Bonito Lhe Parece. Traz um desafio para a marca, porque nós precisamos entender a pessoa como ser humano. Então, por exemplo, eu tenho uma parceira que eu sou apaixonada, a Mel. A Mel, ela é autista e ela é uma menina, assim, maravilhosa. Inclusive, a minha campanha do Dia dos Namorados foi com ela. Olha. Nós fizemos com um casal especial a nossa campanha do Dia dos Namorados. E aí você precisa ter a sensibilidade de olhar para aquela pessoa. Você não pode colocar qualquer roupa. Porque você pega uma modelo tradicional, e é por isso que eu acho que as empresas não estão abertas ainda a isso. Sim. Porque você pega uma modelo tradicional, você só coloca a roupa, você veste isso agora. Bora. Determina. Agora você veste isso. Bora. E quando você trabalha com as limitações, né, do outro, então tem toda uma questão de cor. Tem algumas características que os modelos especiais você tem que ter um certo cuidado com cor, porque não pode lidar com qualquer cor. Tem o cuidado com toque, porque mobilidade. Então, a mobilidade, nós fizemos um ensaio com uma cadeirante lindíssimo. Só que aí você tá lidando com uma modelo cadeirante. Você tem que entender qual é o perfil de roupa que você vai trabalhar com essa modelo. Porque no dia a dia ela não consegue vestir qualquer roupa sozinha. Ela tem a realidade dela, as limitações dela. Com certeza. Né? Então, quando você trabalha esse tipo de projeto, você tem que ter todo esse cuidado. Não é igual eu estava falando com vocês, com relação a traduzir, colocar legenda em tudo. Eu procuro ter todo esse cuidado, porque não é só você pegar modelo cadeirante e colocar lá. Não. Você tem que ter... falso, né? Soa falso. Então, você tem que ter todo esse... Eu vou fazer com o modelo cadeirante. Então, o ambiente onde eu vou fazer esse editorial tem que ser um ambiente acessível. Sim. Certo? Eu vou fazer um editorial com uma modelo cega. A gente tem uma parceira que ela é cega também, maravilhosa. Ela toca. Ela tem milhões de habilidades. E eu tenho que entender o ambiente onde nós vamos fazer esse trabalho. Eu tenho que valorizar o trabalho dela. Sim. Eu tenho que valorizar esse trabalho dela, porque não é só levantar uma bandeira social. Né? Então, eu tenho que valorizar o trabalho dessa profissional. Eu tenho que criar um ambiente confortável para ela. Eu tenho que... As roupas que eu vou levar para ela. Então, peraí, quais são os tipos de roupa? Vamos pegar roupa com detalhes, roupa com texturas, roupa para ela se tocar, para ela entender o que ela tá vestindo, para ela... sabe? Então, tem que ter todo esse cuidado. Tem que ter todo esse cuidado, tem que ter toda essa visão. E no meu interessante ponto de vista, essa é a minha opinião, tá? Isso não tinha que ser algo, não tinha que ser diferença. Não tinha que ser um diferencial.
Não tinha que ser a exceção, Não, né? não tinha, exatamente. Tinha que ser algo normal. Algo comum, Comum. né? Que todas as empresas Quem tivessem sabe esse um dia a olhar. gente chega lá, é assim É que É por começa, isso né? que eu acho que seria impossível você passar por aqui. Eu sei que você vai voltar, porque a gente precisa falar mais. Ai, ai. Mas impossível você passar por aqui e a gente não falar desse trabalho de inclusão que vocês fazem. Porque, gente, é o que o mundo está precisando. É respeito, é incluir, é aprender a lidar com as diferenças, embora o termo não é realmente esse, né? Porque tem que ser realmente algo corriqueiro, né? Para a Corriqueiro. sociedade crescer. Exatamente, Porque a empatia. Exatamente, a sociedade é diversa, mas as pessoas não sabem lidar com a diversidade. É. Né? Então a gente precisa ter esse ambiente, tanto no local de trabalho, como na nossa casa, em qualquer lugar que a gente esteja. Não é ficar olhando porque a pessoa é cadeirante, olha assim. Exatamente. Eu tenho uma sobrinha que tem Down, rapidinho, e a gente começou a sair com ela tem pouco tempo. A gente foi ao shopping com ela, eu e minha irmã ficamos horrorizadas do tanto que as pessoas olham. E olha que os traços dela são muito singelos. Ela, assim, não é tão marcante. Aham. E as pessoas olham muito, como se fosse, assim, uma pessoa... Nossa, Com suas nossa. coisas de outro mundo. É quase um ET, né? Gente, é muito importante a gente ter esse olhar. É Porque muito isso fere a importante. família. É Isso muito fere a importante. criança. A criança vai ter medo de sair, porque toda vez... E outra, minha irmã não pode sair com ela no carrinho, que todo mundo quer passar a mão na cabeça dela. Ah, meu Deus. Porque ela é uma criança Down, acha que ela precisa do afeto. A minha irmã fala, não trisca na minha criança. E se eu estiver perto também, eu falo, não trisque na minha Ignorância, né, sobrinha. das pessoas. Não O coloque quanto o a ser mão humano é nela, ignorante. De né? conhecimento, nem falo Porque de ela tem o grosseria. quê? 2 anos e pouquinho, vai fazer 3. Então, assim, por que que eu vou tocar numa criança se eu não conheço aquela criança? Sim, Não. exatamente. Não faz sentido, né? E, Não e faz como a gente já sentido. falou outras vezes, Exatamente. muitas vezes não é por mal. Não. Mas a gente precisa ampliar o nosso olhar com É, relação a precisa isso. ampliar o Respeito, nosso né? olhar, exatamente. Respeito com a criança, respeito com a mãe, respeito com a tia, Com a família. respeito com a família, com a respeito. Olha, às É vezes um absurdo. eu dou algumas consultorias para outras empresas. E quando eu chego nas outras empresas, a primeira coisa que eu pergunto quando eu vou introduzir algum projeto social, porque, Olha querendo só. ou não, a gente tem que olhar também, opa, o empresário também paga a conta, tem um lado financeiro, E bababá. muita conta. Exatamente, muita conta. Então, beleza, então vamos olhar por essa perspectiva, certo? O cadeirante consome? O cadeirante, a mulher cadeirante se veste? Oh, Se arruma? Então por que que ela não pode ser sua cliente? Sua potencial cliente. e trazer cliente também, né? E trazer cliente. Aquela mulher cega se veste, se arruma, vai para um salão, come, consome. Sim. É um consumidor. Paga imposto, né? Paga imposto. É um consumidor como todos nós somos. Então, se você olhar pela percepção também financeira do negócio como um todo, você vai ver que você só está abrangindo o seu leque de clientes. Exatamente. E quantos potenciais clientes você não pode conseguir aí, Verdade. né? Eu até brinco que eu falo, gente, o meu diferencial é 99, 99 e 99. Esse é o meu diferencial. Amei! Mas, E pior olha, que é isso mesmo. Esse é o meu diferencial. Mas essa reflexão que você trouxe no final realmente é muito importante. Muito Eu importante. entendo por que a Rita bateu tanto. Ah, não pode. Gente, Não, tem que falar. Tem que falar disso. Não E tem... aí eu vendo ali os olhares do Ítalo, tudo bem? Enfim, mas. Mas dá até dó de terminar agora, mas realmente, infelizmente, a gente Ai, que precisa delícia. Ela vai voltar. Vai marcar a parte Gente, foi uma 2. delícia, foi uma A gente delícia. marca o parte 2 Muito depois. Que papo e- gostoso. E a gente Gente, continua e muito entra em legal. outros vespeiros que a gente não Vamos. entrou. Ai, ai, ai. Ai, ela, gratidão enorme, viu, pela tua Ai, participação, obrigada. por toda, Ai, eu que agradeço. toda essa entrega aqui no nosso Gente, podcast. muito obrigada pelo convite. Foi muita contribuição. De verdade, obrigada. Aprendi muitas coisas. Acho que quem assistir também vai Essa é a aprender intenção. E muito. nós aprendemos Muito. também, Eu sempre. também. É. Sim, nós aprendemos com Eu certeza. escolho que todas as pessoas que precisam escutar o que falamos hoje tenham acesso a esse material. Foi incrível. Foi Amém. mesmo. Obrigada, obrigada. viu? Eu Muito que bom. agradeço. Então, tchau, tchau. E até a próxima.